Olá, vamos iniciar outra conversa sobre cérebro. Sabemos que o nosso cérebro é formado por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Será que o hemisfério esquerdo seria o hemisfério do intelecto, da racionalidade, seria a área verbal e analítica seria o hemisfério direito mais apto à discriminação sensorial? Seria o hemisfério direito mais emocional, não verbal, intuitivo? Pois bem, a resposta é simplesmente não. Uma resposta positiva a tais questionamentos, como é muito difundido por aí, faz parte daquilo que eu incluo no rol das neurobobagens. Discutimos no vídeo anterior sobre o quarto princípio das neurociências, o qual afirma que o cérebro é formado por regiões especializadas, entretanto, funciona como um todo. Então não há diferenciação entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito? Ora, também afirmar isso seria um outro capítulo de neurobobagens. Há sim diferenças interhemisféricas. Vamos ver um pouco disso nessa nossa conversa. Vamos partir do seguinte princípio, de que um dos objetivos dos estudos do sistema nervoso é conhecer os efeitos das lesões. Os efeitos das lesões. Os sinais e sintomas apresentados por um indivíduo lesionado vão depender da localização e da extensão da lesão. Mas seria só isso? Vamos começar a compreender um pouco sobre lesões no sistema nervoso. As causas de lesões no sistema nervoso, elas são diversas. Por exemplo, elas podem decorrer da interrupção do fluxo sanguíneo. Por exemplo, um acidente vascular isquêmico. Podem decorrer de tumores, como, por exemplo, os chamados hemangiomas, que são tumores nas veias, nas artérias do cérebro. Normalmente são tumores benignos. Outro exemplo de tumor, os meningiomas, que são tumores nas meninges, também geralmente benignos. Os gliomas, que são tumores nas células gliais ou neuroglias, 33% mais ou menos desses tumores são malignos. Podem decorrer de infecções, as chamadas encefalites, ou traumas, o traumatismo crânioencefálico, por exemplo, de hemorragias, como é o caso do acidente vascular encefálico hemorrágico, que representa uns 10% dos acidentes vasculares. Além disso, as lesões, elas podem ser classificadas em lesões focais, ou seja, são lesões limitadas a uma única localização. Por exemplo, um tumor na medula espinhal. As lesões podem ser multifocais, ou seja, limitadas a várias localizações não simétricas. Por exemplo, tumores cerebrais com metástases espalhadas. E as lesões podem ser difusas, ou seja, afetam estruturas bilateralmente, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Pois bem, devemos observar o seguinte, historicamente, desde o século XIX até os dias atuais, o estudo de pacientes com lesões cerebrais em regiões localizadas mostram
relações entre estruturas cerebrais e o desempenho em determinadas tarefas, sejam elas cognitivas ou em estados emocionais. Importante ressaltar o seguinte, que até as décadas de 1970, 1980, os estudos sobre os efeitos de lesões em humanos eram realizados apenas pós-mortem, ou seja, depois que o indivíduo falecia. Isso começou a se modificar com a introdução das tecnologias de neuroimagem, as quais permitem a observação em vivo, ou seja, no indivíduo ainda em vida. Só para vocês terem uma ideia, né, os exames modernos de neuroimagem começaram a aparecer, começaram a surgir a partir das décadas de 1970. Por exemplo, a tomografia computadorizada foi inventada em 1972 e a ressonância magnética em 73. Mas esses exames efetivamente só foram utilizados para fins clínicos muitos anos mais tarde. Um dado interessante, em 2003 só existiam 10 mil aparelhos de ressonância magnética em todo o mundo. O PET scan foi concebido em 1973, mas até 1990 era utilizado apenas para pesquisas, isso em grandes centros de pesquisa. Da mesma forma, o PET-CT, ou seja, a tomografia por emissão de pósitrons, né, que foi inventada em 73, inclusive, né, é uma excelente ferramenta para diagnóstico e acompanhamento de câncer, de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer. Só chegou no Brasil, né, o PET-CT, só chegou no Brasil em 1998, em São Paulo. E até 2006, pouquíssimos anos atrás, só estava disponível em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Mas vamos conversar mais sobre os exames de neuroimagem em outros vídeos. Vamos explicar um pouquinho melhor como esses exames funcionam e em que são aplicados. Em termos de pesquisa em vivo, né, o que tínhamos até os anos 70, 80, eram estudos com modelos animais, com a utilização do método de ablação, que constitui, né, grosseiramente o método de ablação. É você retirar determinada parte aqui do cérebro. No caso, né, estamos falando dos animais, em pesquisas com modelos animais. Então, se retirava uma parte aqui do cérebro, né, e se observava o comportamento, né, ou déficit apresentado, o déficit comportamental apresentado pelo animal. Um exemplo disso nós citamos no vídeo anterior, o Lashley, né, que, por exemplo, aplicou esse método, ou seja, o método de ablação, no estudo de memória em ratos. Hoje, obviamente, né, nós temos técnicas mais refinadas para produzir lesões experimentais. Mas hoje, em seres humanos, deixando de lado as neurobobagens, né, difundidas por aí, há diferenças em termos de especialização entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro? Né? Existe relação entre a estrutura e as funções? Né? Vejamos, por exemplo, lesões no hemisfério esquerdo acarretam claras deficiências no processamento de linguagem. Né? Vide lá as afasias de Broca
e de Wernicke. Porém, né, o John Brust, né, em um estudo de 2001, o Brust é neurologista da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, observou que, né, lesões no hemisfério esquerdo podem deixar as habilidades musicais intactas ou relativamente intactas. O interessante é que lesões neurológicas no hemisfério direito podem produzir fenômenos que incluem, por exemplo, a epilepsia musicogênica, ou seja, convulsões desencadeadas por música. Né? Pode produzir, né, sinestesia, né? Ou seja, o indivíduo vê cores alucinadas, isso desencadeado por determinados tons musicais. Leiam, conforme eu já indiquei para vocês, a obra Alucinações Musicais, do Oliver Sacks. Lesões neurológicas também podem produzir amusias. O que é amusias? A não música. Essas amusias, elas podem ser receptivas, ou seja, né, o indivíduo ouve, mas não compreende, não consegue decifrar. Elas podem ser expressivas, o indivíduo compreende, mas ele não consegue, por exemplo, cantar, né, ou ambas. E podem também envolver seletivamente componentes específicos do processamento musical, incluindo aí altura, intervalo, contorno, ritmo, métrica, timbre e respostas emocionais às músicas. Ainda, lesões no hemisfério direito, né, acarretam deficiências no processamento musical, porém, né, podem deixar a linguagem relativamente intacta. Isso foi observado naquele estudo do John Brust, né, de 2001, e também o grande amigo Paulo Andrade, né, famoso Tevão, que está lá na Inglaterra, né, um abraço ao Tevão. O Brust ainda observou que os distúrbios neurológicos fornecem evidências de que o processamento musical é multimodal. Lembra que nós falamos dos módulos, né? E amplamente distribuído em ambos os hemisférios cerebrais. Ou seja, né, o processamento musical envolve tanto o hemisfério direito como o hemisfério esquerdo, só que com detalhamentos, refinamentos diferenciados. Hoje, nós sabemos que a crença de que a música é uma capacidade específica do hemisfério direito é uma crença inadequada, né? Como também é inadequada, de uma maneira geral, o antigo conceito de uma dicotomia entre hemisfério esquerdo, antigamente considerado hemisfério verbal, e o hemisfério direito como não verbal. Também sabemos hoje que isso é uma grande neurobobagem. Uma análise criteriosa dos estudos de pacientes com danos cerebrais sugere, né, que a percepção musical envolve ambos os hemisférios, né? Cito novamente o meu amigo Paulo Andrade, em um estudo de 2004. Esses estudos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, as referências desses estudos para que vocês possam consultar depois. Por outro lado, há suficientes evidências neuropsicológicas de dissociação entre a música e a linguagem. O que sugere, dessa forma, né, como a linguagem, a música, corresponde a um sistema neuronal relativamente autônomo. Ou seja,
linguagem e música se mostram independentes. Mas, saindo um pouco da música, que nós vamos também conversar com mais detalhes um pouco mais adiante. O Stanislas Dehaene, né, do Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística, lá de Paris, e o Laurent Cohen, né, do Serviço de Neurologia do Hospital de La Salpêtrière, estou com a memória ruim, lá de Paris, estudaram 2 pacientes acalcúlicos. O que é um paciente acalcúlico? O que é acalculia? É a perda das habilidades matemáticas já adquiridas, como, por exemplo, contar, somar, etc. Então, esses pacientes sofreram uma lesão e apresentaram acalculia, né? Então, estudaram 2 pacientes. Um tinha lesão no hemisfério direito e o outro tinha lesão no hemisfério esquerdo. Claro que lesões diferentes. O que eles observaram? Que lesões no hemisfério esquerdo podem acarretar dissociação cognitiva e neurofuncional entre a matemática e a linguagem. Esse estudo ele foi feito em 1997, quer dizer, já é um estudo relativamente antigo. O estudo de Dehaene e Cohen indica ainda que o conhecimento numérico é processado em diferentes formatos, ou seja, de diferentes modos, em vias cerebrais distintas, envolvendo tanto o hemisfério esquerdo como o hemisfério direito. Passando da matemática para as emoções. O Antônio Damasio, que também já citamos em vídeos anteriores, em 1994 apontou que lesões nos córtices pré-frontais, tanto do hemisfério direito como do hemisfério esquerdo, ocasionam déficits no processamento em aspectos emocionais e afetivos, como entre emoções aversivas e de recompensa, e nos chamados aspectos puramente racionais, vamos assim chamar, da mente humana. Porém, a partir de todas essas evidências mostrando determinados detalhes de diferenciações interhemisféricas, né, e da colaboração de ambos os hemisférios no processamento de determinados comportamentos, é importante fazer um questionamento, né, considerando o estudo em pacientes que apresentam lesões. A pergunta é: qual é a probabilidade de que um paciente tenha exatamente a mesma lesão, ou seja, em termos de local, em termos de extensão, que outro paciente? Creio que, né, essa possibilidade, essa probabilidade é muito pequena. E mesmo que tenha, será que as redes neurais reforçadas durante o processo de desenvolvimento do organismo foram exatamente as mesmas? Né? Então, o cérebro, né, ele o quê? Ele é construído ao longo do tempo em um processo de relação entre o organismo e entre o ambiente. E nessa relação que envolve, por exemplo, o aprendizado, redes neurais são reforçadas em determinadas áreas. A questão é, será que essas redes que foram reforçadas no paciente A são as mesmas redes reforçadas no paciente B? E será que foram as mesmas redes reforçadas aquelas afetadas pela lesão? Isso é um questionamento. Né? De tudo isso, né, é importante que nós façamos alguns apontamentos. Então, né, lembram, né, que eu disse para vocês, o estudo dos danos cerebrais circunscritos causados por doenças
neurológicas normalmente eram feitos pós-mortem, né? Aí depois, com os exames de neuroimagem, etc., então as coisas mudaram um pouquinho. Pois bem, né? O paciente ele era acompanhado enquanto vivo, mas a autópsia desse paciente, não raras vezes, só era realizada muitos anos depois, né? Um exemplo disso é o caso do Monsenhor Lebor, estudado pelo Paul Broca. O que gera uma certa incerteza no que se refere à correlação entre anatomia e comportamento, considerando aqueles estudos, principalmente aqueles estudos mais antigos. Dessa forma, né, nós devemos tomar um certo cuidado com as interpretações elaboradas a partir de lesões, mesmo em estudos contemporâneos, dado que lesões cerebrais no ser humano podem resultar numa variada, né, gama de sintomas, mesmo que o local da lesão possa ser determinado precisamente. Por exemplo, né, um tumor cerebral pode causar alterações secundárias difusas. Então, ele é localizado, mas ele gera alterações que são difusas a outras partes do cérebro, que podem, inclusive, progredir mesmo após a remoção do tumor, né? Além disso, durante a cirurgia, nem sempre é fácil verificar com precisão quais subestruturas são removidas e quais subestruturas são mantidas intactas. À medida que se passa, né, de funções mais elementares para funções mais complexas, torna-se progressivamente mais difícil relacionar uma parte específica do sistema nervoso a uma determinada função, né? Torna-se bem mais difícil. O fato de que a estimulação ou ablação de uma região do cérebro causa alterações em certas funções não deveria induzir-nos a ignorar que o que é possível observar nas situações experimentais e nas situações patológicas são apenas fragmentos da totalidade das alterações que realmente ocorrem no organismo em seu ambiente natural ou anterior à lesão. Por isso, tentativas para elucidar funções complexas mediante estudos experimentais dos efeitos de ablação, de estimulação ou a partir de lesões em pacientes devem ser interpretados com muita parcimônia. Então, essas tentativas devem ser interpretadas com muito cuidado. Vamos conversar mais sobre isso em vídeos posteriores. Por enquanto, obrigado por nos assistir e um grande abraço e até mais.